é que está essa conversa com renovação? Não existe, né? Inclusive, eu questionei algumas pessoas do Corinthians e mais de uma pessoa disse a mesma frase. Nós não sofremos por antecipação. O Memphis tem contrato até o dia 20 de junho de 2026. Só com atraso. Exato. O Memphis tem contrato até dia 20 de junho de 2026. A partir de janeiro pode assinar pré-contrato. Isso pode ser um problema para o Corinthians, mas o Corinthians não discute renovação e nem pretende discutir nesse primeiro momento renovação com o Memphis Depay. O Memphis está feliz no Corinthians. Vale destacar que o Memphis ele vê o Corinthians como o time ideal para que ele se prepare para a Copa. Ele tem um foco muito grande de chegar na Copa 100%, mas o Corinthians tem uma questão em relação ao contrato. Hoje é unanimidade internamente que o contrato do Memphis é leonino, então, ainda que hoje não tenha nenhuma conversa em relação à renovação com o Memphis, ela só vai acontecer no futuro com condições completamente contrárias do contrato que nem hoje. O contrato que nem está hoje, o Corinthians não renova com o Memphis. Vai ter que ter mudança, o Memphis vai ter que aceitar algumas mudanças, reduções, porque a diretoria atual é quase que consensual, que o contrato é leonino. Embora o Corinthians entenda que o Memphis entrega, né, PVC? Mas o contrato é muito... Mas eu acho engraçado, assim, eu não sou advogado, eu vou até perguntar para algum advogado, quer dizer, porque assim, se você tem um empregador e um empregado, em teoria, na minha cabeça, vou perguntar para o advogado. O contrato pode ser leonino do mais fraco em relação ao mais forte? Porque quem assinou o contrato foi o mais forte. Aliás, o que é contrato leonino, muita gente não sabe, né? Então, o contrato leonino é um contrato que tem condições que são impagáveis para um lado, ok. Mas assim, se você tem... Qual é o lado mais forte em relação ao empregador, que é o clube, e o empregado, que é o Memphis? Eu de fato, vou ligar para o Deicamp e perguntar para ele. É possível ter um contrato que seja avaliado como leonino, tendo sido assinado por uma instituição que tem uma receita anual teve no ano passado de R$1 bilhão, em relação a um funcionário dele? Eu acho que esse contrato não é leonino. Ele pode ter outra expressão, mas um advogado pode me dizer que eu estou errado. Perfeitamente pode dizer que eu estou errado. E aí esbarra na questão política, porque o que todo mundo fala no Corinthians é que esse contrato não foi feito pela gestão, que esse contrato foi feito com pessoas que não pensavam nos interesses do Corinthians, que pensavam nos interesses pessoais. Sim. Enfim, é isso que é abordado, mas o ponto é realmente isso. O Corinthians é a pessoa que, né, a pessoa jurídica, no caso, que tem ali a condição do contrato, o Memphis é um funcionário, é um indivíduo, e o Corinthians conseguiu fechar um contrato que é ruim para ele próprio. Porque não se discute a entrega do Memphis. Não se discute, nos últimos jogos até podendo se discutir um pouco, mas em termos de números, de desempenho, principalmente nos jogos decisivos, o Memphis entregou. O contrato é um equívoco, o contrato é um erro. Lázaro, só para a gente encerrar, o contrato que está em debate, não só o futuro, mas o atual também, né? Hoje você traz uma matéria no Esporte também, contando que o Memphis ele quer permanecer até a Copa aqui no Corinthians e que, inclusive, já rejeitou até algumas sondagens de mercados alternativos. Rapidinho, será que para permanecer até o meio do ano, ele tem contrato em vigor, então, assim, tá tudo certo, mas ele pode ceder para as tentativas do Corinthians para dar uma aliviada? Por exemplo, sair do hotel que ele está, reduzir alguma coisa, é possível isso? Poder pode, mas ele vai estar esperando a postura do Corinthians, o movimento do Corinthians. O Osmar Stabile tem mantido algumas conversas, principalmente com o staff, mas algumas com o próprio Memphis, para explicar a realidade financeira do clube. De toda forma, o Memphis não vai atrás do Corinthians para o Corinthians, olha, vou ajudar você, Corinthians. Mas a informação que eu tenho é que às vezes que o Osmar explicou para o Memphis a condição financeira do clube, o Memphis se propôs a ajudar. Agora, verbalizar uma coisa, ação é outra. Por exemplo, o Osmar pediu para ele sair do hotel. Pediu para ele mudar de lugar e ir para um lugar mais em conta. Até o momento ele continua. Ele continua nesse hotel e as pessoas próximas ao Memphis que eu conversei, que a Lívia Camila conversou também algumas vezes, a gente trocando essas figurinhas, falam que ele dificilmente vai sair do hotel. Por quê? É um hotel que tem muitas facilidades, tem muitos serviços que ele morando numa casa, num apartamento, ainda que de luxo, não teria. E também porque ele fica melhor localizado do que, por exemplo, a região de Alphaville. Quando o Memphis chegou ao Brasil, ele procurou algumas casas na região de Alphaville.
mas Alphaville ficaria muito mais longe do CT do que onde ele fica, que já é longe, né? Que é na região central de São Paulo, que por si só já é longe. Então é complicado, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Vamos ver como é que essas conversas vão se desenvolver. Lázaro, obrigada demais. Mais uma vez, muito bem-vindo, viu? Espero que você esteja sempre com a gente aqui no De Primeira. Obrigado, Luísa. Valeu, PVC, Mussete. Obrigado por todo mundo.